Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Olá, meu nome é Ladimir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software. Você está no canal Gestão e Carreira na Prática. E nesse episódio nós vamos falar sobre decisões complexas. Um ambiente complexo de decisões onde o empresário, o gestor, o gerente de uma divisão tem que ter um conjunto de elementos para tomar as decisões certas, nas horas certas, com o tempo certo. É muito importante nós refletirmos que o decisor, o gestor, ele é cobrado pela eficácia das suas decisões. Ele é cobrado em função do quanto que ele acerta nas decisões que ele tem. Não necessariamente pela precisão ou não erro. O erro faz parte do aprendizado. Mas é importante que nós entendamos que esses erros podem ter consequências dependendo das decisões se são mais simples ou mais complexas. Vamos refletir uma coisa. Quando eu tenho que tomar uma decisão de comprar papel higiênico para minha companhia, eu preciso de um conjunto de informações que eu vou jogar numa fórmula e vai me fazer ter a decisão certa. Talvez um elemento seja a necessidade real daquilo, talvez seja o preço da compra, o tempo de entrega, para eu ajustar e tomar a decisão se eu compro no fornecedor A ou no fornecedor B. Decisão simples, sem grandes problemas. Quando você vai tendo decisões que são decisões de alto impacto, elas vão se tornando cada vez mais complexas e algumas metodologias são importantes. As decisões, quando se tornam mais complexas, você precisa ter um controle dessas decisões em dois aspectos básicos. Elas são facilmente reparadas, possíveis de serem reparadas ou não. Ou seja, se eu tenho uma decisão que eu possa tomar hoje e se eu tiver errado, amanhã eu possa corrigir com baixo custo e sem grande impacto, ela não é tão complexa quanto uma outra decisão. Se eu tenho uma outra que, ao tomar essa decisão, a correção dela, mesmo sendo rápida, ela é altamente custosa e gerou um grande impacto, seja nos clientes, nos funcionários, seja onde for, essa decisão é mais arriscada. Quando você está lidando num ambiente mais complexo, a essência é o líder ter o máximo de informações possíveis para mitigar o risco de uma decisão errônea. Ou seja, você tem que se alimentar com informações da mídia, a imprensa está dizendo o que está acontecendo no mercado, o governo está salientando o que está acontecendo, você tem que se alimentar de informações de clientes, o impacto disso nos clientes, o que eles esperam daquela determinada situação. Você tem que se alimentar de informações dos colaboradores da companhia, porque eles são mais sensíveis, estão lá no campo de batalha, podem lhe dar uma percepção que você não está vendo. Ou seja, esse conjunto de pessoas vão alimentando todas as variáveis que vão entrar numa fórmula que vai fazer com que o líder tome a melhor decisão. Porém, eu acredito ainda que depois de você passar por essa fase, depois de alimentar puxar todos esses elementos para a sua decisão correta, você tem que passar para uma segunda fase de tentar destruir essa ideia. O que eu costumo fazer na empresa? Quando surge uma ideia desse tipo, a gente aplica sempre essa ideia para ser destruída. Começamos a pensar em tudo que pode não funcionar, não dar certo, fazendo análise SWOT e outros métodos para você entender de fato quais são as possibilidades daquilo dar errado. Se existirem possibilidades, a gente sempre analisa, essas possibilidades de erro são corrigíveis ou não? Elas são caras de serem corrigidas ou não? Elas são medidas que eu preciso repensar e diminuir o risco delas? Ou é preferível ter a velocidade, controlar esse risco e vir ajustando gradativamente? Essas reflexões são muito importantes serem feitas. Dentro desse aspecto de se alimentar de informações, é possível a gente entender que o ser humano em geral, e o líder é um ser humano como outro qualquer, ele tende a ser motivado pelas ideias que ele tem. Quando ele tem uma ideia que ele acha que é maravilhosa, ele tende a implantar isso sem muito critério, o que é uma péssima estratégia de gestão para ambientes complicados, difíceis. Você imagina a situação, por exemplo, dos nossos governantes atualmente,
em que surge um vírus como esse que está destruindo e paralisando o mundo, o Brasil, as cidades, e o gestor tem que decidir, o gestor público, se trava o comércio para as empresas ou não para. Ele prefere correr o risco de vidas ou ele prefere correr o risco econômico? Ele prefere ser rotulado por uma pessoa que não se importa com as vidas e permitir que vidas se vão, ou prefere ser uma pessoa que é rotulado pelo comércio, está falindo muitas empresas? Veja que decisão complexa. As decisões, quando são dessa natureza, é muito importante que elas sejam feitas baseadas na menor possibilidade de risco. O que os decisores públicos do mundo inteiro fizeram, de todas as cidades do mundo fizeram, praticamente todas as cidades, optaram por não correr risco e travar as empresas. Essa decisão é uma decisão que está baseada em histórico? Não. Tem um levantamento de quando aconteceu isso no passado, o que foi feito? Não. Não tem referências sobre isso. As únicas referências que nós temos foi lá da gripe espanhola em 1900 e pouco, em que as medidas tomadas foram muito parecidas com as de hoje. Evitar o contágio. Ah, mas agora o comércio e o país está quebrando. É uma outra fase do processo. É uma outra medida agora de liberação e controles, libera um ou outro. Isso acontece todos os dias nas nossas empresas. Quantas vezes nós temos que tomar decisões que naquele momento, naquele instante, se optou pelo menor risco. E logo em seguida se criou planos alternativos de mudança da estratégia. Então, quando você vê o seu líder, o teu chefe, o presidente da empresa tomando uma decisão, às vezes muito rápida, para segurar a emergência, é porque ele está lidando com um ambiente bastante complexo. E ele provavelmente, semana seguinte, ele já mudou um pouquinho. Ah, mas o líder é louco, tomou decisão de uma coisa e está mudando. Não! Faz parte do amadurecimento das decisões complexas. As decisões complexas são assim. A gente precisa ser muito ágil, mitigando o máximo de riscos, para fazer com que aquela estrutura continue caminhando e fazendo os ajustes necessários ao longo do período. Eu acho que tudo que nós estamos vivendo agora, as empresas estão vivendo, os líderes estão vivendo com o coronavírus no nosso país, ele está ensinando a todos nós o quanto que é importante nós tomarmos decisões sob pressão com uma estrutura mais sólida. Eu tenho certeza absoluta que isso vai tornar os executivos, os gerentes, os líderes das empresas mais preparados para outras possíveis situações muito drásticas que venham a acontecer. Desejo muito sucesso a todos e lembre-se que o ambiente complexo depende de decisões precisas.